Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo é para falar da vitória do Vitória 3-0 sobre o 13, mas ainda assim com essa vitória, o Vitória está eliminado da Copa do Nordeste. Os gols do clube baiano marcados pelo Luiz Adriano, o Léo Gamalho e o Lucas Esteves. 3-0 para o Vitória, e o Vitória terminou aí na quinta colocação no Grupo A com 14 pontos. Os times que se classificaram, né? Sport, CRB, Botafogo da Paraíba e Ceará. Isso no Grupo A. No Grupo B se classificou Bahia, Fortaleza, Altos e o Náutico. E aí já temos os confrontos, né? Teremos Sport e Ceará, Fortaleza e Altos, Bahia e Náutico, CRB e Botafogo de São Paulo. Vamos aí para o pós-jogo e daqui a pouco nós estaremos de volta. O Bahia tem feito jogos muito duros, né? A gente olha o elenco do Bahia, é um elenco muito mais promissor. Eu acho que essa equipe do Vitória vai ser realmente testada no Campeonato Brasileiro, tentar ficar na primeira divisão. O Bahia, para mim, vai ficar. Então a gente já nota a diferença de uma equipe para outra. Quando se enfrentam, a coisa fica muito mais complicada. E na Copa do Nordeste, eu acho que no mata-mata o Vitória pode sonhar. Tem sido um time bem competitivo. Podia sonhar com o resultado desses com 3 jogadores titulares apenas. Acho que essa escolha tem a ver também com o fato de depender do Ceará para conseguir a classificação. 14 pontos e 8 jogos, é uma campanha boa. É uma campanha de segundo colocado no outro grupo. Então, eu acho que para uma equipe que está sendo construída para a temporada, ok, fez uma boa campanha no campeonato, na Copa do Nordeste. Então vamos lá, o Sport Recife encara o Ceará. Olha esse clássico, hein? O CRB pega o Botafogo, o Belo, da Paraíba. No outro grupo a gente tem o encontro de Bahia e Náutico, clássico, na Copa dos Clássicos, e o Fortaleza encara o Altos. Então agora é mata-mata, companheiro. Vamos lá com o Elton Serra, que vai trazer mais detalhes da vitória do Vitória no Barradão. 3-0, ganhou, mas não levou. Apesar disso, a torcida reconheceu a luta e o bom jogo da equipe do Vitória, né, Elton? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite para você. Boa noite, Vitor Birner. Grande Vitor Birner. É sempre um prazer estar ao seu lado também, amigo. Boa noite, fã de esportes. Meu irmão de aniversário. A gente falava, né, Edu? Meu irmão de aniversário. O Vitória tinha uma missão complicada. E a gente falava antes do jogo, né, Edu? Fizemos juntos o pré-jogo no Sport Center. E é um grupo que somou muitos pontos nessa primeira fase da Copa do Nordeste. Você citou bem, né? O River terminou com 10 pontos, o Lanterna seria classificado no grupo B. E o Vitória precisava vencer o jogo e torcer pelo menos por um tropeço de CRB, Botafogo ou Ceará. Não aconteceu. Os 5 primeiros colocados venceram, então a Vitória não mudou de posição, acabou eliminado da Copa do Nordeste na primeira fase, mas acabou poupando jogadores, enfrentou um 13 que também estava muito modificado, apenas um titular, né, na defesa, a equipe paraibana, pensando, né, na semifinal do campeonato estadual, enfrenta o Souza, né, o Souza que está na terceira fase da Copa do Brasil, eliminou o Cruzeiro na primeira fase, passou pelo Petrolina na segunda, então o 13 quer calendário também para a próxima temporada, está na Série D, né, então tem garantia de acesso, precisa pelo estadual garantir um calendário para 2025, colocou uma equipe alternativa. O Vitória no primeiro tempo foi melhor, caiu uma chuva pesada, né, na região do Barradão, isso modificou inclusive o jogo, né, são 2 equipes de transição rápida. Botafogo, o Vitória passou a jogar tentando abrir espaço na defesa do 13, o 13 não conseguiu também jogar nos contra-ataques, passou a ser uma equipe que tentava construir, não é característica desse time, mas o primeiro gol só saiu na bola parada, e 2 histórias que se cruzaram, né, nesse time do Vitória. Primeira assistência do Luan cobrou bem a falta, e o primeiro gol do Luiz Adriano que cotadíssimo para ser titular dessa equipe no Campeonato Brasileiro, foi muito bem inclusive o Luiz Adriano na sua estreia como titular. E no segundo tempo
o Vitória fez algumas mudanças, tirou o Luan, colocou o Jean Mota, outro jogador importante, colocou o Léo Gamalho. A gente está vendo aí o lance do pênalti. O Léo Gamalho tinha acabado de entrar, Edu. Acabou recebendo de presente a bola dos companheiros e fez o seu primeiro gol na temporada, no seu primeiro toque na bola na temporada, né? Porque ele vinha de lesão, não jogava desde novembro do ano passado, acabou fazendo 2-0. Nesse momento, inclusive, do pênalti, né, que gerou a expulsão do goleiro do 13, o Vitória estava classificado. Na cobrança de pênalti já não estava mais, porque o Ceará acabou fazendo 2-1 no Itabaiana e empurrou o Vitória para a quinta posição. O Vitória começou o segundo tempo na vice-liderança, mas aí o Botafogo da Paraíba acabou marcando um gol e empurrando o Vitória para baixo. Depois também, né, aconteceu a mesma coisa com o CRB. O CRB acabou empurrando o Vitória para a quarta posição e o Ceará acabou fazendo 2-1 e eliminando o Vitória. E o Vitória ainda fez o terceiro gol com o Caio Dantas, como a gente está vendo aí. O Lucas Esteves, perdão, que recebeu o passe do Jean Mota, uma belíssima assistência do Jean Mota para fazer 3-0. Vitória pensa agora no Clássico Bavi, para o que resta para o Vitória nesse primeiro semestre. Lógico que o Campeonato Brasileiro começa no primeiro semestre, mas não termina nele, né? Assim como a Copa do Brasil, o Vitória ainda tem essas duas competições, mas para terminar essas primeiras competições da temporada, tem o Bahia em 2 jogos, a esperança do Vitória de conquistar um título nesse início de temporada, Edu, mas deixou pelo menos uma boa impressão. Descansou os titulares, sabia que a missão era difícil, colocou alguns jogadores para ter ritmo, alguns que nem podem atuar no Campeonato Baiano, né? O caso do Luiz Adriano, do Jean Mota, os jogadores que não estavam inscritos, né? Não foram inscritos em tempo hábil para a competição, por isso jogaram na Copa do Nordeste, vão agora só jogar no Campeonato Brasileiro, e manteve pelo menos um ambiente positivo para enfrentar o Bahia. Mesmo com a eliminação nessa primeira fase, o Vitória sabia que era uma missão difícil, fez a sua parte, mas os outros também fizeram. Fundamental na conquista do Grêmio em 2017, e de lá para cá foi para o Corinthians, foi para o Santos, voltou para o Grêmio e não decolou. O Vitória aposta nele. Deu algum sinal de poder voltar a ser aquele Luan que a gente conheceu, Elton? Bom, o Luan ficou 70 minutos em campo, deu assistência, né, na cobrança de falta para o gol do Luiz Adriano. Começou o jogo nesse 4-3-3 como o meio armador à frente de 2 volantes e terminou o jogo como o segundo atacante, porque o Vitória mudou a forma de jogar, o campo ficou um pouco mais pesado, passou a jogar numa saída de 3 e espetar os laterais, com isso o Luan virou quase que um atacante ao lado do Luiz Adriano. Eu diria que foi uma atuação discreta, Edu, porque o Vitória tem uma característica diferente com o time titular. O Mateuzinho é o titular dessa equipe e atua como um ponta por dentro, criando velocidade no corredor central. O Vitória atua com muita velocidade pelos 3 corredores. Então, o Vitória jogou de uma forma diferente por conta de ser uma equipe alternativa e, logicamente, de enfrentar um adversário que jogava com linhas baixas. Então, precisava de alguém para construir o jogo. O Luan foi muito discreto, né? Não dá essa velocidade, essa dinâmica que é característica do time principal do Vitória. Então, talvez tenha dificuldades de entrar no time titular, porque o time joga numa outra rotação. Para mudar a característica, para ser um cara mais construtor, vai precisar de um pouco mais de dinâmica também. Mas faz muita diferença na bola parada, né? A cobrança de falta dele na cabeça do Luiz Adriano mostra isso. Eu acho que foi muito mais importante para o Luan do que para o Vitória esse jogo. Porque o Vitória já já vai construindo uma identidade que o torcedor conhece e que o Léo Condé quer colocar no Campeonato Brasileiro. E o Luan, a princípio, não se encaixa nessa identidade. Então foi muito bom para ele ter mais minutos, começar como titular, ter a oportunidade de jogar um bom tempo, que não jogava, né, inclusive, desde que saiu do Corinthians. E quando estava no Corinthians também, não jogava muito. No Grêmio com o Renato, não jogou muito também. Então, acho que foi muito mais importante para ele do que propriamente visando, né, um time diferente com ele em campo, Edu. Vai, Benê. Elton, uma curiosidade, porque a gente olha a disparidade de pontos e você pensar, com exceção do Bahia, os times mais fortes estão no Grupo A. Bahia tem 18 pontos, Bahia fez mais pontos que o Fortaleza e o Altos, segundo e terceiro colocados do Grupo B. O Bahia, líder do Grupo B, tem 2 pontos a mais que o segundo e terceiro colocado juntos. Mas quando você pensa que vai começar o mata-mata e olha para as equipes, é um exagero dizer que o Bahia e o Fortaleza são os principais favoritos, porque em Sport e Ceará eu espero um confronto equilibrado,
você pode me discordar de mim. CRB e Botafogo, o CRB tem um trabalho mais consistente do Daniel, acho que tem ali uma vantagem para conseguir a classificação, obviamente tem que jogar melhor. O Bahia é muito favorito contra o Náutico e o Fortaleza, que tem o mesmo número de pontos altos, é muito favorito. Isso da competição, mas caiu muito de rendimento, mas mata-mata, as coisas mudam, Fortaleza está acostumado, né, a jogar mata-matas, inclusive, mata-matas nacionais e internacionais, e é um time que, quando engrenar, vai criar dificuldades, mas terminou a primeira fase deixando a má impressão, né? Time que não mostrou o que se esperava dele, e é um elenco, né, Birner, que não mudou muito, né? Perdeu o Caio Alexandre como principal jogador ali nessa equipe titular, então é a base do ano passado com alguns reforços, inclusive, para essa temporada. Mas é um time muito forte, é um time de Série A, né? O Vitória venceu o Bahia e o Fortaleza, inclusive. O Fortaleza pela Copa do Nordeste e o Bahia pelo Campeonato Estadual, né? São suas equipes principais. Então, o Vitória até merecia estar na próxima fase da Copa do Nordeste, mas o regulamento acaba sendo injusto para equipes que somam mais pontos, né, quando um grupo enfrenta o outro. Ainda vejo, sim, Bahia e Fortaleza como favoritos ao título, mas o Sport fez uma primeira fase consistente, conseguiu ali a classificação em primeiro lugar do grupo e a segunda melhor campanha. O Ceará, que assim como o Fortaleza, né, o Ceará ganhou vida no clássico contra o Fortaleza 2 rodadas, estava fora da zona de classificação, venceu o Fortaleza, acabou entrando na zona de classificação e se manteve na última rodada, apesar de até ali os 37, 38 do segundo tempo estar fora, né, mas fez a sua parte, conseguiu a classificação, mas se esperava também, né, que o Ceará se classificasse como primeiro ou segundo colocado, porque junto com o Sport e o Vitória, né, as equipes que rivalizariam por essa liderança. Então vejo sim, Bahia e Fortaleza tem um mando de campo, né? Jogo único nas quartas de final, assim como o Sport e CRB. E é importante lembrar que o primeiro colocado enfrenta o quarto do mesmo grupo e quem se classificar enfrenta o vencedor do segundo e terceiro do outro grupo. Ou seja, podemos ter um Ceará e Fortaleza nas semifinais novamente. Né? O Sport enfrenta o Ceará, se o Ceará passar pelo Sport, enfrenta o vencedor de Fortaleza e Altos. E já um clássico na semifinal, né, faz algo ser bem interessante para essa competição. O que também, né, se a gente for colocar, né, Birner, na temporada passada o Fortaleza era favorito. O Ceará estava ali em segundo plano, né, para os times que estavam na Série A. O Ceará eliminou o Fortaleza, chegou à final contra o Sport e acabou sendo campeão da competição. Valeu, Elton. Obrigado. Elton Serra, que trabalhou ao lado da Renata Ruel e também do nosso Luiz Carlos Largo na transmissão de Vitória e 13. Abraço, Elton. Até amanhã. Não, amanhã eu não tô de folga de Páscoa, mas até um dia desses. Nem eu. Valeu, amigo. Então tá aí, pessoal. Foi o pós-jogo da vitória do Vitória sobre o 13, 3-0, mas não adiantou, né? O Vitória está eliminado da Copa do Nordeste 2024. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.